Olá, galera que acompanha o Pode Crer, eu sou Maiara Macedo, sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso, eu sou Natália Lopes, é um prazer estar aqui com vocês ainda nesse mês de maio, mês das mães. E a gente está tentando trazer mães muito especiais. A gente trouxe a mãe da Camila Barros na semana passada, foi uma benção, a gente gostou muito e Um está testemunho sentindo incrível. que o público também gostou muito. Você pode aqui comentar quem que você quer que a gente traga. E hoje a gente também está superando, porque é uma mãe muito especial. Uma mãe muito forte que vai contar um testemunho muito impactante. Mas, antes de mais nada, vamos pedir para vocês aqui, né, engajarem o nosso trabalho, para que o YouTube entenda que ele é bom e entregue para mais pessoas. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho também, dê like, comente quem você quer ver aqui no Pode Crer, o que você tá achando dos episódios. E siga a gente lá nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok. Eu queria falar de 2 comentários que eu li. Eu não vi os nomes, mas um comentário falava que acompanha todos, mas que não seguiu o canal. Então, Não você adianta? que faz isso, Por favor. siga o canal. E o outro comentário que falava que nunca tinha sentido desejo de comentar, mas que no episódio da mãe da Camila comentou. Então, comenta, manda um coraçãozinho pra gente. E a gente também tá nas plataformas de áudio, então você não tem desculpa, você pode ouvir o Pode Crer onde e quando quiser. É isso. A nossa convidada de hoje, como a Maiara falou, é uma mulher forte que tem um testemunho poderoso para contar e eu agradeço por ela ter vindo. É a Tatiana Pauluzzi, que é a mãe do cantor Kaique Melo. Obrigada por ter vindo aqui compartilhar. Seja bem-vinda, Tati. Seja bem-vinda. Tati, a gente tem aqui, né, em 2023, tem pouco mais de 2 anos, o Kaique teve um aneurisma. E eu até estava conversando com você que o que eu tinha na minha mente era que ele tinha sofrido um acidente de moto. E muito foi falado até de imprudência, é um julgamento totalmente errado. E só que não foi nada disso, né? Ele caiu de moto porque teve esse aneurisma. E era uma moto elétrica, É, inclusive, importante exatamente. ressaltar. Então eu queria que você contasse assim, como que tudo aconteceu para você. Você estava em casa quando recebeu uma ligação? Como que foi isso? Então, boa tarde, né? O Kaique, ele tinha ido para a escola de manhã junto com a irmã dele, numa moto elétrica. E mais ou menos por volta de umas meio-dia, ele mandou uma mensagem para mim e falou: "Mãe, tô indo para casa". Ele sempre avisava quando ele chegava na escola e quando ele estava vindo para casa. E aí ele falou que estava vindo para casa, mas aí ele não chegou, né? Por volta de mais ou menos umas meio-dia e 40, por aí assim, nós recebemos uma ligação pelo telefone dele. Aí eu atendi e falei: "Fala, Kaique", porque estava ligando no telefone dele. E aí a pessoa que ele entrou em contato falou: "Mãe, o seu filho caiu aqui no canal Faria, vem pra cá, porque ele tá botando sangue pelo nariz e a gente já chamou a ambulância". E aí foi eu e meu esposo, e quando nós chegamos lá, o corpo de bombeiros já tinha chego também, chegou junto conosco. Eles rapidamente atenderam, colocaram o Kaique dentro da ambulância e logo depois eles falaram que iriam levar para o hospital de Saracuruna, né? Ele já estava desacordado, ele não respondia, ele ficava com a mão assim na cabeça, ele estava deitado, caído no chão, com a mão na cabeça e apertando muito a mão. Parecia que ele estava com dor, mas ele não soltava o braço, a gente tentava tirar o braço de cima da cabeça dele e ele não soltava, mas ele também não respondia. E aí levaram ele para o hospital, a gente foi atrás da ambulância, chegamos lá, o médico já falou: "Mãe, a gente vai precisar bater uma tomografia da cabeça". Aí bateram a tomografia e logo depois me chamaram e falaram: "O Kaique, ele estourou uma veia, e nós vamos precisar fazer uma cirurgia agora, às pressas". E aí eu assinei os papéis na hora, eu não me lembro muito, porque eu estava muito nervosa. Eu assinei uns papéis e eles falaram que a gente era para ficar esperando lá fora. Assim, nessa hora, o meu mundo caiu, né? Porque a gente não está preparado para essas coisas. E eu me lembro que eu chorei muito, porque eu fiquei muito assustada. A gente ainda entrou na sala, tentamos falar com ele, ele não respondia. E aí me levaram para fora. Aí lá fora eu sentei. E uma moça veio e colocou, eu não conhecia essa moça. Ela colocou um fone de ouvido no meu ouvido. E na hora estava tocando a música da Maria Marçal. A música falando: "Deixa
deixa eu trabalhar do meu jeito. E ali eu entendi que o Senhor iria trabalhar na vida dele. Foram 4 meses, né, dessa luta dentro do hospital. Quando ele saiu do CTI, ele já foi direto pro... Quando ele saiu da cirurgia, ele já foi direto pro CTI. E ali começou a nossa luta, porque todos os dias os médicos falavam que ele não iria conseguir, que ele iria morrer. A gente não podia ficar lá dentro muito tempo, porque era um CTI, mas eu ia e voltava, né? Nós ficamos lá todos os dias. A gente só ia em casa para comer alguma coisa e para dormir. Chegava depois, no outro dia a gente já estava lá de novo. E aí, quando deu 7 dias, na verdade, os 7 primeiros dias a gente nem foi dormir, porque a gente não conseguia sair do hospital, né? Saíamos em casa, trocava de roupa rapidinho e voltávamos. E no 7º dia eles nos chamaram, falaram que ia começar a fazer a extubação, né? Começaram a tirar os sedativos do Kaique. E o médico chegou para mim e falou: mãe, nós vamos estubá-lo na segunda-feira. Isso era no final de semana. Na segunda-feira, porque ele está muito agitado, a gente está tirando os sedativos, diminuindo aos poucos, então tem que ser com calma. E aí eles me chamaram lá dentro, me mostraram que ele estava respondendo algumas coisas, mas que não poderia ser naquela hora. E aí o médico foi embora e entrou o médico da noite. E aí esse médico da noite, ele começou a examinar o Kaique, me chamou. Aí ele perguntou pro Kaique: Kaique, aperta a mão da sua mãe. Ele apertava. Levanta a mão direita. Aí ele levantava. Ele estava respondendo normalmente, entendendo tudo. E aí o médico falou: mãe, vai lá para fora, porque nós vamos estubar ele agora. Daqui a pouco a senhora volta. Ali eu não senti muita paz, sabe? Alguma coisa apertou no meu coração. Mas eu falei: Senhor, está nas tuas mãos. A vida do Kaique, desde o início, estava nas mãos de Deus, né? Desde que eu recebi a notícia, assim que eu soube na notícia, a primeira coisa que eu fiz foi: Senhor, tem misericórdia do meu filho. E aí, o médico botou a gente lá para fora, e quando voltamos, né? Ele estubou o Kaique. Nós chegamos ainda a falar com ele, ele pediu água, ele estava com a voz bem grossa, pediu um pouquinho d'água, não podia dar. Falou com meu esposo ficou bem entusiasmado, querendo falar com ele. E aí o médico tirou ele da sala e falou: tira o pai, porque o pai está muito ansioso. E aí ele falou: mãe, você agora vai para casa, descansa. A gente sabe que vocês não estão indo para casa direito, vai para casa, descansa. O Kaique precisa descansar. Nós fomos para casa naquele dia. Eu dormia só com sedativo, só com remédio, né? Não tinha como eu dormi sem remédio, porque eu ouvia aqueles barulhinhos daquela máquina o dia todo. E aí, quando foi de manhã, o meu marido me acordou e falou: Tati, a gente precisa ir para o hospital. E aí ele tentou não me falar ali. Sim. Naquela hora. Ele até falou que o meu sobrinho também tinha sumido, né, nesse dia. E aí ele tentou arrumar alguma coisa para me levantar logo, e eu tava tava achando que o Kaique foi estubado ontem, tava falando, tava bem, né, as coisas vão só melhorar. E eu falei: calma, Danilo, para que a pressa? Espera, o Kaique tá bem. Até então a gente não recebeu nenhuma ligação, eu não tinha recebido, mas ele já tinha recebido a ligação falando que ele tinha tido uma parada. E aí na hora, depois ele falou para mim: Kaique teve uma parada cardíaca. Aí eu: para de mentira, Danilo. A gente saiu do hospital, ele estava bem. Ele: Tati, acabaram de me falar que ele teve uma parada. Vamos para lá. Aí nós fomos para lá. Chegando lá, ele já estava entubado de novo. Já tinha sido entubado de novo. E o médico foi e me explicou, né, que ele ficou bem agitado e ele teve convulsão. E aí as convulsões foram uma mais forte que a outra, tiveram que entubar outra vez. E aí a gente começou a luta, né? Todos os dias. Ali parecia que ia acabar, né? Que quando começa a tirar a intubação, tá parecendo o quê, né? Tá chegando o fim. 7 dias já estava, né? Você achou que o deserto já tinha... Já tava passando, né? Pois não. Ainda tinha muitas coisas para vir. Diversas vezes as médicas falavam que Kaique não iria sair do respirador. Por muitas vezes
eles falaram, dizer que o Kaique não iria voltar para casa, que ele não iria passar dali. E aí, na terceira semana, eu me lembro que o Kaique estava muito magro, já tinha pego infecção urinária, já tinha pego infecção hospitalar, já tinha pego pneumonia. E eu entrei para ver. Todos os dias chegava eu e meu marido, daí ele entrava primeiro, olhava, e quando ele voltava, eu sentia um alívio, que, tipo, ele voltou, não voltou falando nada, tá bem, tá vivo. Aí eu entrei e uma enfermeira falou para mim, mãe, ele tá sofrendo muito. E aí eu falei assim, sei, né, mas eu vou fazer o quê? Aí ela falou, ela era evangélica também, e ela falou assim para mim, eu sei que dói, mas ora ao Senhor e fala com Deus que se for da vontade dele, se for melhor, que ele leve, porque a gente está vendo, não tá dando. As pessoas nem acreditavam que Kaique ia sair. E eu saí de lá, fui para a cantina do hospital e chegou lá na cantina do hospital, eu comecei a orar e eu falei, Senhor, eu sei que vai me doer muito, mas se for melhor, se for para ele ficar sofrendo, o Senhor pode levar. E meu marido ali na hora falou, não faz isso, não faz isso. Eu falei, não quero mais. Eu não estou mais aguentando. Porque a gente vê uma pessoa na situação em que ele estava, cada vez mais magro, muito difícil, sabe? Tinha dias que eu falava assim, eu não quero ver meu filho desse jeito, porque não é fácil para uma mãe. É muito difícil. Eu nunca passei por isso, eu não desejo isso para mãe nenhuma. Aliás, para ninguém. Porque você vê uma pessoa que você ama definhando, essa é a palavra, Kaique cada vez mais estava definhando. E você ficar segurando, pedindo para a pessoa ficar. Eu falei, não quero ver meu filho sofrendo. Se for pro Senhor, pode levar. A minha irmã e meu marido ainda falaram, não ora assim. Eu falei, não, eu vou orar, porque se eu tô segurando ele, eu não quero. Eu quero que meu filho descanse. Eu não quero ver meu filho sofrendo. Eu falei, se for para deixar o Kaique em cima de uma cama, assim, eu levo o Kaique. Leva. Ele ficou 4 meses internado. Você acha que essa foi a oração mais difícil que você... A mais difícil. E eu vou te falar que essa foi o destravar da vida do Kaique ali dentro. Porque enquanto eu não entreguei ele pro Senhor, o Senhor, ele ficava ali só sofrendo. Quando eu falei, Senhor, faz a tua vontade, não a minha. Se for para levar, leva. Eu só não quero ver meu filho sofrendo. E aí, depois desse dia, nós fomos embora, isso foi à noite. Nós fomos embora para casa. Para mim, no outro dia, eu ia chegar, o Kaique já ia estar morto. Porque parecia que era eu que estava segurando, né? Às vezes as pessoas até falam, fica segurando a família a hora errado. E aí, nós fomos embora. No outro dia, nós voltamos de manhã, no mesmo horário. E Kaique estava lá de novo. Eu falei, cara, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Sabe, você vê uma multidão de pessoas orando pelo seu filho, de vários lugares, de vários países. Eu não tinha noção do tanto que o meu filho era amado. Nós começamos a marcar orações, né? 3 vezes a gente fazia orações lá na igreja. Meu marido orava de 3 em 3 horas, ele colocava a mão na parede, que era a parede do CTI, e ficava lá orando. Ele joelhava, e nisso as pessoas eram alcançadas. Muitas das vezes a gente estava lá fazendo oração, tinha pessoas que pediam, tem algum pastor que possa orar por mim? E aí ele orava. Então, assim, quando eu vi aquela multidão de pessoas, a primeira oração que nós marcamos, nós falamos lá no Instagram, apareceu muita gente. Apareceu muita gente. Aí quando eu vi aquele povo todo reunido, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Fala, porque eu não estou entendendo. E a gente nem comentou aqui, né? Mas o Kaique, ele teve o aneurisma enquanto estava em cima da moto elétrica. Sim. E quando ele caiu, ele bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano. Isso. E além disso, ele também ficou... A parada cardíaca dele, né? Durou 7 minutos. E ele ficou 20 dias em coma, né? 20 dias em coma. Depois que eles começaram a retirar os sedativos, a pessoa fica totalmente sem sedativo, então eles esperam ela acordar.
E ele ainda ficou mais 20 dias desacordado, que eles falam que é o coma normal, sem ser Induzido, né? induzido. E Aí a gente começou a oração, foi por isso que a gente começou a oração, porque ele não acordava. são muitas camadas, assim, né? São muitas coisas que aconteceram que, de fato, fazem qualquer pessoa acreditar que não vai ser possível sobreviver, né? Não, não. E conta também como foi essa questão de vocês começarem a ver essa recuperação do Kaique, ele ter acordado e você falar, não é aqui que acaba a história do Kaique. Não, a gente começava a orar, então a gente estava orando, 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 e todos os dias a gente chegava no CTI e ele estava com os olhos fechados, os médicos sempre dando as mesmas notícias. E aí um dia nós chegamos e a médica falou, ele abriu os olhos. Só que pra medicina, abrir os olhos não é acordar, não é despertar. E aí ela falou pra mim, olha, ele pode ficar com o olho aberto, mas ele não tá desperto, né? E ela falou, ele não vai mais sair do respirador, porque o diafragma dele atrofiou. E ele pode acordar hoje como pode acordar daqui a 10 anos. E nisso, na minha mente, eu repreendi, sabe? Ali a gente tinha uma luta todos os dias com o espírito da morte. Todos os dias a gente orava. Todos os dias um morria de um lado, um morria de outro. E o Kaique... E o engraçado é que parecia assim... girava, sabe? As pessoas saíam, mas o Kaique permaneceu ali 4 meses. E a gente orando, 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 para que Deus... falei, Senhor, se o Senhor não levou naquele dia que eu entreguei, então o Senhor vai retirar ele daqui. E aí a gente começou a orar, orar, orar. Ele acordou, né? E aí um médico chegou pra gente e falou, olha, a gente precisa tirar o Kaique daqui. Porque senão o Kaique aqui, ele não vai morrer do que ele teve. Ele vai morrer das infecções que ele vem tendo. Porque vai começando a pegar infecções, né? E aí liberaram o Kaique pro primeiro andar, né? Que era pro quarto. Ele foi pro quarto. Chegou lá, ele ainda começou a passar mal. Ainda chegou a descer de novo pro CTI. Ficou mais um mês no CTI. Depois o médico falou, olha, eu vou preparar vocês. A gente vai precisar preparar um local lá na sua casa para receber o Kaique, mas não dá para ele ficar aqui. E aí o médico nos instruiu, nos ensinou, falou que a gente precisava ter em casa. E eu preparei e chegou um dia, o médico falou, olha, hoje nós vamos dar alta do Kaique. Já vi que vocês prepararam tudo, ele mandava a gente levar foto do quarto, tinha que ter o cilindro de oxigênio, tinha que ter tudo. E aí ele falou, hoje a gente vai dar alta. E aí, no dia... Foi, acho que 2 dias antes do Dia dos Pais, um dia antes do Dia dos Pais, se eu não me engano. Acho que era 11 de agosto, Dia dos Pais. Acho que foi mais ou menos no dia 10 ou no dia 9. Eu me lembro que o meu marido orou e ainda falou assim, Deus ainda pode me surpreender. Deus ainda pode me dar um presente de eu estar com meu filho em casa. A gente falamos lá no hospital. E eu falei, quem sabe? E aí, realmente, Deus surpreendeu. Acho que uns 2 dias antes do Dia dos Pais, mais ou menos numa sexta-feira, ele teve alta. Para mim ali foi assim, parecia que eu tava, sabe, saindo de um buraco, porque enquanto o Kaique esteve no hospital, a gente parecia que estava dentro de um buraco e não conseguia subir, porque todo dia era uma notícia ruim, sabe? A gente parecia que nunca ia sair daquele problema. Ali a gente conseguiu alcançar muita gente, né? Muitas pessoas ali foram alcançadas através das orações, dos louvores que a gente cantava no pátio do hospital. Foram muitos pastores lá, a gente fazia oração todos os dias, todas as noites. Tinha pessoas que faziam um propósito, que iam lá todos os dias orar à noite. Eu vi pessoas sendo curadas enquanto meu filho não foi curado, enquanto meu filho estava lá à beira da morte. Nós orávamos por pessoas que saíam bem, mas que o meu filho ainda não estava bom. E eu fui entendendo que ali era um propósito, né, de Deus. Deus, ele escolheu a minha família para viver esse milagre, né? Infelizmente não é da forma que a gente crê, que a gente pede ao Senhor, mas eu acredito muito que Deus, ele vai levantar o Kaique ainda e o Kaique vai poder contar o testemunho dele para muitos jovens. Uma coisa que a gente sempre pensa, né, nesses casos, assim, de cuidados em casa e tudo mais, é a questão financeira, né? Porque nada disso é barato. E você precisou ter
ter todo um aparato em casa especial para receber o Kaique, fora os profissionais que precisam cuidar do Kaique. Você ficou preocupada em relação a isso? Como é que foi a provisão de Deus nessa área? Olha, quando o Kaique caiu, nós estávamos desempregados. Meu marido tinha batido com um carro há pouco tempo e ele era Uber. Então, quando o Kaique passou mal, no caso, a gente fala caiu, né? Mas aí as pessoas podem... Quando o Kaique passou mal, o Danilo ele precisou parar o carro, porque eu não conseguia ficar sozinha lá, né? Então, ele teve que devolver o carro era alugado. E nós vivemos ali, começamos a viver ali a provisão de Deus. E eu vou te falar uma coisa. Antes do acidente, nós estávamos com algumas contas para pagar, estávamos assim, bem apertados, estávamos com a corda no pescoço. E no dia quando o Kaique passou mal, eu entreguei um jejum de 15 dias. 1 hora depois eu recebi a ligação dizendo que ele tinha passado mal. E quando eu cheguei no hospital, eu falei, Senhor, não sei o que vai ser de nós. Porque naquela fase, o que nos ajudava muito eram as agendas. Né? Kaique, ele estava rodando bastante, fazendo bastante agendas, graças a Deus. E ele sempre ajudou dentro de casa. Ele sempre separava o dinheirinho dele, mas ele sempre dava parte para a gente poder fazer as coisas. E o Danilo já estava parado, o Kaique parado. Eu falei, Jesus, o que vai ser agora? E o Senhor, ele mostrou pra gente que a gente não vivia só. A gente não era a agenda que segurava a gente, não era o Kaique com as agendas, era a provisão de Deus, né? E aí, nós ficamos um tempo dentro do hospital, 4 meses, as pessoas iam levar comida, iam levar lanches pra gente. E aí, uma pessoa levantou e falou, a gente vai ter que fazer uma vaquinha, Tati, pra vocês, porque vocês não podem ficar vindo pra cá e ficando sem comer, e vocês precisam de algum dinheiro. E aí, a prima do Danilo fez a primeira vaquinha, e essa vaquinha deu bastante dinheiro. Com esse dinheiro, nós conseguimos viver 1 ano sem precisar se preocupar, né? Ajuntou também com a parte do Raul Gil. O Raul Gil também fez, né, uma campanha pra gente. E com essa vaquinha nós conseguimos mudar algumas coisas em casa. A gente precisou fazer toda uma adaptação em casa, porque cadeira de roda não passava nas nossas portas eram pequenas, nós tivemos que abrir banheiro, tivemos que reformar o quarto dele. A nossa casa estava com um pouco de umidade, a gente precisou mudar tudo, porque o médico disse, olha, ele vai com uma tráqueo, ele não pode ficar num local úmido, para não dar nada de mofo, ele precisa estar num ambiente arejado. E a nossa casa não estava boa para recebê-lo, né? E a gente teve que fazer todo um amparato, né, hospitalar. Graças a Deus, hoje o quarto do Kaique parece com um quarto, mas no início parecia com CTI, porque tinha que ter tudo isso, para caso precisasse acontecer alguma coisa, uma intercorrência, tinha que amparar ele lá, ele estava lá. Então, nós precisamos desse dinheiro, sabe? O Senhor, ele, de alguma forma, ele usou pessoas para nos ajudar, porque eu não tinha noção do valor que eu iria gastar, e eu não tinha noção do que eu iria precisar. Teve uma pessoa também que foi usada, que falou para mim, Tati, faz um plano de saúde. O Kaique não tinha plano de saúde. Hoje, graças a Deus, o Kaique tem plano de saúde. Se ele precisar ser internado, tem como internar ele num particular. Não que o público não tenha sido bom. Mas a gente sabe que tem uma diferença. A qualidade melhor. A qualidade é melhor. E aí, depois uma outra pessoa, uma pessoa que eu vou até citar o nome, eu sou muito grata a Deus. É a Clícia, vocês devem conhecer. Ela é a mãe do Isaac Marins, né? Sim. A Clícia, ela fez uma vaquinha também pra gente. Essa vaquinha, ela nos sustentou até o ano passado, né? Foi uma vaquinha que ajudou muito a gente. Ela botava o Isaac, grava vídeo. Eles moram perto da nossa casa. Isaac, grava vídeo pra gente poder ajudar na campanha do Kaique. Eles iam pra lá, levava bolo, levava as coisas. E aí, ela começou a colocar o menino pra poder divulgar. E essa vaquinha também repercutiu muito. Então, nós conseguimos pagar durante 1 ano o tratamento do Kaique com essas 2 vaquinhas. Utilizamos algumas coisas para poder mexer na casa e o restante nós guardávamos. E aí depois veio a vaquinha da Clícia, também utilizamos para poder continuar esse 1 ano, porque nós pagávamos no início, enquanto o Kaique tinha tráqueo, a gente precisou pagar técnicos de enfermagem 24 horas.
dia Pra e noite. limpar, pra fazer tudo isso. O meu medo era de não saber socorrer. Uhum. Então eu tinha muito medo de ficar sozinha. Então eu botava técnico de dia e de noite e tinha que pagar também os fisioterapeutas, né? Era fono, fisioterapia respiratória, fisioterapia motora. Aí antes ainda tinha mais, tinha TO, porque tem que ter tudo isso. E aí ficou assim todos os dias por um ano. Você imagina. Eu não consigo nem ter dimensão do gasto de tudo isso. Eu também não consigo. Eu não consigo ter dimensão também. Aí depois, acho que quase no meio, depois que o Kaique saiu do hospital, o Raul Gil fez um programa, né? O Alexandre entrou em contato com a gente, falou: a gente quer ajudar o Kaique de alguma forma, nós vamos fazer um programa voltado para o Kaique, vamos chamar algumas pessoas e vamos ver se a gente consegue recolher um dinheiro para ajudar vocês. E foi também muito importante. Hoje eu sou muito grata a Deus pela vida do Raul Gil, do Raulzinho, pela vida do Alexandre, que era o que sempre estava em contato com a gente. Antes do Kaique se acidentar, antes do Kaique passar mal, o Kaique passou pelo Raul Gil em dezembro, que ele cantou a última vez com a pastora Soraya Moraes. E quando foi em março, ele, né, passou mal. Então, assim, eu sou muito grata a Deus porque nesse momento, nesse tempo, o Senhor apresentou pessoas pra gente. Ele falou pra mim: eu vou até deixar você passar, mas você não vai passar sozinha, né? Então, eu sou grata muito a Deus porque ele levou pessoas que levassem alimento pra gente, palavras. Às vezes eu só queria ouvir uma palavra, um abraço. Nós estávamos no hospital, meu marido dizia que ele não podia nem chorar, porque ele não podia chorar na minha frente, né? Porque ele dizia que ele tinha que me dar força. Então, levou pastores, que às vezes ia lá para dar uma palavra para ele, porque às vezes as pessoas só tomam cuidado com a mãe, né? E aí ele ficava lá todo fortão, mas ele não saiu de perto um minuto, ficou comigo o tempo todo. Hoje continua, né? A gente não trabalha, nem eu e nem ele. Ele até trabalhou um tempo atrás, mas não deu certo. Eu já estava ficando muito cansada. Em dezembro eu tive paralisia de Bell, né? Porque ele estava trabalhando e eu estava ficando direto com o Kaique. De dia e de noite eu botava uma pessoa para ficar. Mas eu ficava todos os dias na parte da manhã, de dia, né? E assim, é pesado. Não é que. Ah, mas toda mãe cuida do filho, mas não de um filho dessa forma, né? E para mim ainda é novo. Só tem 2 anos que o Kaique tá desse jeito. Você olhar todos os dias pro seu filho em cima de uma cama, você lembra, os flashes vêm. E isso para mim mexe ainda com o meu emocional. Então, a paralisia que eu tive foi devido a baixa imunidade e muito estresse. E o médico falou para mim assim: menina, do jeito que você teve isso, você pode ter um infarto, você pode ter um derrame. Então você precisa cuidar da sua saúde mental. Tenta ficar com ele, mas tenta também ter o seu momento, dar uma saída, dar uma esparecida. Você parou de pensar em você e se voltou A totalmente. gente acaba esquecendo de nós, né? Eu engordei muito na fase que o Kaique estava internado, eu emagreci demais. Quando ele veio para casa, eu engordei demais. Então, assim, mexe muito com o Não, psicológico. e é uma demanda, assim, né? Por exemplo, você disse que fica com o Kaique na parte da manhã. E o Kaique, ele precisa de você 100%, né? Eu não Sim. sei se quem tá acompanhando a gente conhece a história a fundo do Kaique, mas pra absolutamente tudo, o Kaique depende de você. Pra comer, pra fazer tudo, as necessidades básicas, ele precisa de você, né? É porque vira um neném, né? É como se fosse volta a ser. O médico diz que ele volta para o tempo primitivo, para a fase do neném, sabe? O Kaique, ele precisa reaprender a comer, precisa reaprender a falar, ele precisa reaprender tudo. Até a tossir, olha só, uma coisa que a gente faz normal. Tem coisas que a gente não dá valor à vida, mas que quando não dá para fazer, faz muita falta. Então, hoje ele precisa totalmente de nós para virar para um lado, virar para o outro. A gente vira de madrugada de 3 em 3 horas para não dar escara. Meu marido acorda, eu acordo, a gente intercala. Às vezes ele vira e eu durmo a noite toda. Às vezes eu viro e ele dorme a noite toda. Para não cansar, né? Não sobrecarregar um ou outro. E tem a técnica que fica de noite, né? Porque pra gente poder descansar, né? Mas assim, ela não consegue virar sozinha. Então, dá 3 horas da manhã, despertador. Tem 2 anos, mais ou menos 2 anos, que a gente faz tudo isso todos os dias. Eu louvo a Deus, porque eu acho que se eu não estivesse fazendo, seria pior.
né? Eu acredito muito que o Senhor, ele saberia que eu não ia aguentar. Eu falei, Senhor, eu só tenho um filho, o Senhor só me deu um, pelo amor de Deus. E eu sou muito grata a Deus. Eu não reclamo, eu não acho pesado, sabe? Para mim é um prazer cuidar do meu filho. Porque eu falei, Senhor, se meu filho tiver que ficar numa cama, se o Senhor me deixar ele desse jeito, eu vou cuidar. Sabe? Muitas das vezes eu abro, às vezes, a rede social, sempre tem um lá falando alguma coisinha. Ai, mas se for para ficar assim, é melhor morrer. Ah, mas se for pra ficar assim, é melhor Deus ter levado. Mas não tem lógica. Como é que a gente vai jogar a pessoa no lixo? Ah, ficou em cima de uma cama, a gente descarta? E o amor? Aonde que tá? Enquanto a pessoa estava ali, te servindo, te amando, te amparando, ela servia. A partir do momento que ela está em cima da cama, você vai descartar, você vai jogar fora. O acidente a gente não espera, ninguém vai esperar que vai acontecer. Acontece. Aconteceu com meu filho, pode acontecer com qualquer um outro. E aí, só porque está em cima da cama, inválido, sem falar, sem mexer, tu vai jogar fora? E As muita pessoas gente estão também assim. que reclama de coisa boba, né? Não dá valor às coisas. Não, não dá. Depois do acidente, eu e ele sempre conversa. Depois do acidente, a gente começou a ver a vida de uma outra forma, porque muita coisa que meu filho fazia antes e hoje ele não faz, com certeza, se ele pudesse voltar e ele pudesse ter uma conversa com Deus, ele ia falar: Senhor, não, pelo amor de Deus, eu vou mudar, eu vou ser diferente, mas não faz assim. Porque a gente acha que não, mas eu tenho certeza que ele também sente, né? As pessoas acham que ele está ali em cima da cama, que ele está vegetando, ele não está vegetando. As pessoas ficam falando, ele está em estado vegetativo. Mas ele não está em estado vegetativo. A pessoa que está em estado vegetativo não chora, não sente dor. Pode até sentir dor, porque tem sentimento de dor e tudo mais. Mas o Kaique, por exemplo, teve uma vez que eu, sem querer, enfiei o dedo no olho dele, que eu fui pegar ele, e ele chorou. E ele chora de sair lágrima, sabe? E a gente conversa com ele, fala com ele entende, eu sei que ele entende. Às vezes a gente fala com ele esboça a reação, ele faz bico, entendeu? Ele sorri. Eu tava vendo o vídeo do fisioterapeuta, né? Falando pra ele olhar pra cima e ele fazendo força. Tipo Ele assim, fazendo... dá pra ver, tá no Instagram, quem quiser ver, né? E dá pra ver que ele faz força pra levantar a nesse cabeça, dia nós né? ficamos assim, perplexos, porque agora que ele tá nesse local, né, fazendo fisioterapia lá, então tem sido coisas muito novas, né? Então, quando botou ele sentado e ele começou a falar, Kaique, levanta a cabeça, levanta a cabeça. E a gente acompanha tudo, né? Nossa, a gente vibra com cada evolução, né? Isso, cada evolução é um milagre. Porque é uma pessoa que foi dada como morta. Não ia falar, não ia falar, não ia falar, não ia acordar, não ia fazer nada, que era só isso que a médica falava. Sempre era não, não, não. Nunca ela vinha com a resposta positiva pra gente. Então, assim, a gente teve que acreditar no Senhor. Senhor, o Senhor vai fazer, porque totalmente ao contrário do que ela falava, depois acontecia. Não vai sair do respirador, logo depois ele saiu. Então, é viver pela fé. Eu costumo dizer que hoje nós estamos aprendendo a viver pela fé. Esses desertos, né, que todo mundo passa por um deserto e assim, a sua situação é muito difícil, eu não consigo nem imaginar. Em algum momento, e você é uma mulher muito de fé, né? Você disse que assim que soube do acidente, você foi falar com Deus, orou no hospital. Mas em algum momento, você questionou Deus, ficou com raiva de Deus, ou falou pra Deus mesmo, Deus, eu tô com raiva do Senhor. Alguma vez te gerou esse sentimento? Raiva não. Raiva não, porque eu entendo que tudo tem um propósito nessa vida. Mas eu já questionei. Assim, nós somos seres humanos, né? Nós somos falhos. Eu sei que a gente não deve questionar. A gente não deve questionar o porquê, mas sim o para quê do que está acontecendo. O que Deus quer mostrar, o que Deus quer ensinar, né? Do que nós estamos vivendo. Mas no início eu falava, Senhor, por que com meu filho? Meu filho louvava a Deus, meu filho estava fazendo a tua obra, fazendo o teu querer. Mas por que com ele? E um dia o Senhor me respondeu, mas por que não com ele? Ele não é melhor do que ninguém. Tanta gente, tem tantas outras mães que passam pelas mesmas coisas. O meu filho foi com 16 anos, mas tem mãe que o filho já nasce, não fala. Você imagina, você ser mãe, olha, eu tenho 2 anos que eu passo o Dia das Mães sem ouvir Feliz Dia das Mães do meu filho. Você imagina essas mães
que tiveram um filho, tem todo o passo a passo de ser mãe, mas que até hoje não ouviram um Feliz Dia das Mães do filho. Eu, graças a Deus, eu tenho muita gente que me apoia, né? Graças a Deus. O meu marido, a minha família, todos, muitos amigos. Então, assim, todos os profissionais que estão ali. A gente tem uma rede de apoio, graças a Deus. Mas e quem não tem? Você imagina. Então, assim, para mim, claro, eu sou mãe. Eu não queria que fosse com o meu filho. Mas e aí? Vai ser com o filho dos outros? Infelizmente, é viver o processo. Porque o que aconteceu com meu filho hoje, eu tenho certeza que tem acontecido com outras mães piores. Eu conheço algumas mães, depois que o Kaique passou por esse acidente, muitas pessoas me procuram hoje para perguntar sobre como fazer, de ajuda e tal. E eu tenho uma menina que eu não conhecia, eu até quero conhecer. O nome dela é Juliana. E ela perdeu o filho dela. Ela perdeu o filho dela, sofreu um acidente de moto. E ela perdeu o filho dela também. Então você imagina, tá difícil para mim, você imagina para ela. Que não tem mais hoje. Hoje eu tenho meu filho tá do meu lado. A hora que eu quiser beijar, abraçar, eu posso ir lá, entendeu? E quem perdeu? Eu tenho uma outra pessoa também que orou pelo Kaique, foi no hospital, um casal de amigos nossos, foram todas as orações. E mais ou menos uns 3 meses depois que o Kaique saiu do hospital, o filho dele sofreu um acidente de moto e morreu. Aí você imagina a cabeça dessa mãe. Pensar, eu fui orar pelo filho dos outros, de outra pessoa, e o filho tá lá. E o meu Senhor levou. Você imagina. E a gente tem que estar com muita fé. E a gente tem que ter uma cabeça muito centrada em Cristo, porque senão pira. Você imagina, uma mãe que orou pelo filho de uma outra pessoa, hoje o seu filho não está mais, morreu. Do mesmo acidente, foi o mesmo acidente, ficou no mesmo hospital. E Deus recolheu. Queria que você falasse também que o acidente dele foi em março e o primeiro Dia das Mães depois do acidente vocês passaram no hospital, né? Numa situação bem, bem difícil. Muito difícil. E agora, esse ano, né? Você conseguiu passar com ele em casa. Você até postou da alegria que era poder ter seu filho ali com você. Todos os dias eu agradeço a Deus por ele ter me dado uma outra oportunidade. Tanto para mim quanto para o Kaique. Eu digo que foi uma outra oportunidade. Ele podia ter levado. Dia das Mães, para mim, eu fico um pouco triste, porque eu não ouço ele falando. O Kaique, não sei se vocês conheceram, mas o Kaique era uma pessoa falante demais. Falava o tempo todo, ele contava piada o tempo todo, às vezes era 10.000 vezes a mesma piada. E você tinha que rir da mesma coisa com ele. Então isso me faz falta, sabe? Das brincadeiras, das bobeiras dele. Eu boto alguns vídeos dele me sacaneando. Essas coisas me fazem muita falta. Mas eu louvo a Deus por ele estar comigo, né? Porque, como eu falei, muitas mães não estão mais com seus filhos, né? Não estão mais podendo ter esse privilégio. E eu ainda tenho, entendeu? Então, assim, todo dia das mães, Natal, Ano Novo, depois do acidente, nossa, a gente passeia junto, é aquela felicidade. Porque eu fico pensando, cara, se ele não tivesse aqui, ia estar muito mais difícil. Quando eu começo a ficar triste, eu já penso logo assim, se ele não tivesse aqui, né? E tem uma mãe que a gente conheceu no hospital, ela deu entrada no hospital com a filha dela, e a filha dela passou mal, né? E tomou a vacina do Covid, logo depois ela passou mal, teve reação. E aí ela deu entrada no hospital já parada e infelizmente ela veio a óbito. E nós orávamos lá fora por ela. Foi ela que veio pedir oração pra gente, pediu oração, pediu para que a gente continuasse a oração. E aí com 3 dias eles deram atestado de óbito porque o cérebro parou. E esses dias a gente sempre se fala, Dia das Mães, essas coisas assim, ela sempre me manda mensagem. E aí ela sempre me manda uma palavra. Não fica triste, porque hoje ele tá contigo. E a dela não tá mais, né? Então, assim, fica triste, eu até fico, mas eu só tenho que agradecer a Deus. E me conta também, Tati, sobre, assim, você tem o Kaique, que te demanda muito, mas você também tem as outras áreas da sua vida. Tem o seu casamento, tem a Aniele, a irmã do Kaique, tem a casa, você tem uma papelaria, não é? Sim, é porque depois do acidente eu fiquei muito mais em casa, né? Então, o médico, depois que eu tive a paralisia, ele falou para mim, você precisa fazer alguma coisa para
ajudar você a pensar em outras coisas, não ficar só ali focada nos teus problemas. E aí eu comecei a orar a Deus, falei assim, eu preciso de alguma coisa que me ajude, né, a manter também, né, e também a esquecer um pouco de tudo isso. Aí eu comecei a pesquisar valores de impressoras, valores dessas coisas assim, fui vendo, fui vendo. A minha família já toda trabalha com negócio de festa, minha irmã, minha sobrinha, então eu só entrei também junto no ramo com elas. É, hoje eu fico feliz. Para mim é uma terapia. Eu gosto muito. Eu fico lá no meu cantinho, cortando papel, fazendo lembrancinha. Para mim, hoje é o que tem me ajudado mesmo a esparecer. Porque eu ainda não procurei para ir para academia, como o médico falou para mim, malhar, alguma coisa assim. Mas não tem sido fácil. Assim, todos os dias eu peço força a Deus para poder lidar com tudo, saber, não esquecer de nada, porque é muita coisa, sabe? Eu não posso esquecer do estoque do remédio para não acabar, eu não posso esquecer da Aniele, porque a Aniele mora com a gente. Hoje eu faço um papel, ela tem a mãe dela, mas eu faço um papel de mãe, né? Então eu não posso esquecer ela, eu não posso esquecer meu marido, eu tenho que cuidar de tudo. Eu falo, Senhor, me ajuda, me dá força. Porque não é fácil, mas o Senhor tem me dado, graças a Deus. Você falou do Raul Gil, né, 2 vezes. Eu queria que você falasse um pouco do Kaique de antes, né? O que que ele começou a se interessar por música quando? O que que ele fez, né? Que ele já foi no Raul Gil, teatro. Eu queria que você contasse, Kaique, assim. ele começou a cantar com 9 anos. E ele começou a cantar depois que ele ficou doente. Aí ele ficou internado com infecção urinária. O Kaique sempre teve esses negócios de hospital. Aí todas as vezes que Deus leva ele para o hospital é pra, né? É a mãe, né? Para começar a falar com a mãe. E aí o que acontece? O Kaique foi para o hospital, ficou internado mais ou menos uns 3 meses. E no hospital ele começou a louvar. Ele sentia muita dor, né? Assim, abaixo da barriga. E eu falava para ele, meu filho, louva que Deus pode te curar. E ele louvava, cantava, daqui a pouco ele esquecia, né? E a dor já passava. E dali o pastor nosso, ele viu e ele falou: olha, esse menino tem um dom, hein? De ter uma voz fininha, bonitinha, né? E ele falou: esse menino tem um dom, vamos investir. E aí, depois que ele saiu do hospital, 3 meses depois, lá dentro ele ainda ganhou uma alma para Jesus. A mãe de um menininho que estava lá internado, ele falou de Jesus para a mãe do menino e ele ganhou essa alma para Jesus. E quando ele saiu do hospital, nós levamos ele no culto da nossa igreja e ação de graça. Demos um culto e ação de graça. E aí ele cantou. E aí a gente começou a ver, sabe, um negócio diferente. E nós começamos a levar numa igreja ali, numa igreja aqui. Aí veio o primeiro concurso, nós escrevemos, né? Depois veio o outro. E assim ele foi fazendo a vidinha dele na música. E quando foi mais ou menos com 12 anos, ele foi chamado para fazer o Rua Azusa. Uhum. Aí fomos para São Paulo, moramos lá um ano. Aí lá o Kaique atuou com a pastora Soraya de Moraes. E aí a pastora viu ele cantando e falou: Kaique, você queria já que já teve vontade de cantar no Raul Gil? E ele falou: eu tinha vontade de cantar lá. Ele falou: então tá bom, Kaique, vamos fazer um vídeo que você vai cantar lá. E aí nós fizemos um vídeo dele, ela enviou pro produtor. E aí demorou mais ou menos uns 2, 3 meses e eles chamaram o Kaique para participar. E aí dali começou a trajetória dele no Raul Gil. Ele foi o quê? Acho que umas 5 vezes ele participou do Shadow Brasil, com a música que ele cantou, a primeira participação dele foi com a música do J.A., né? E foi a música que viralizou o Extraordinário, né? Que foi o Kaique que ficou bem mais conhecido depois com essa música. E ele, depois ele começou a fazer parte da Central Gospel, quando ele foi convidado para fazer parte da Central Gospel. Nós assinamos com eles. E aí daí ele foi começando a gravar as músicas, fazer o repertório dele como cantor. E a galera confundia muito ele com Paulo Neto, né? Sim, é. Falavam muito isso. E Deixa eu só queria falar aqui que você falou da Central Gospel, né? Ele teve o contrato renovado agora. E vai ter um show especial, né? Show Kaique Melo, que vai ser no dia 9 de julho, uma quarta. Um show de solidariedade, né? Vai ser na Advec aqui no Rio de Janeiro, Isso. Advec Penha. E
Eu achei uma ideia maravilhosa, né? Genial, né? Graças a Deus. O Senhor, em cada ano, ele nos envia uma provisão, né? Uma estratégia. E eu acredito muito que a Úrsula foi, sim, usada para ter essa ideia, né? Eles me chamaram lá. A Úrsula falou: Tati, eu vou renovar o contrato com o Kaique. Tinha acabado o contrato dele. E eu falei: sério? Porque, tipo assim, Kaique não tá cantando. E ela falou: não, eu vou. Eu vou porque eu quero viver esse milagre, ela falou pra mim. Eu quero esse milagre aqui na minha gravadora. E aí eu falei, meu Deus, cara. E a gente não conhecia ela, porque ela é nova lá. E aí ela foi, marcou. Eu não levei muita fé, mas ela marcou, levou a gente lá, assinou o contrato com o Kaique, a Elba estava lá também. E aí ela foi e nos deu nos falou sobre isso, né? O que vocês acham da gente fazer um show beneficente, né? A gente colocar alguns cantores para cantar a música do Kaique, vai ser a voz do Kaique. E aí nós vamos conseguir ver se a gente consegue arrecadar alguma coisinha para vocês já guardarem, para daqui, se precisar para ano que vem, tudo. Eu falei, legal. Ela falou, vamos estudar essa possibilidade. E aí eles foram, né, desenvolvendo isso. Daqui a pouco vai estar aí nas redes sociais, ainda não começou a anunciar. Mas, assim, já tem data, 9 de julho, ela falou no vídeo, né? Todos por uma causa. E nós estamos com a expectativa lá em cima. Kaique vai estar lá. Quem quiser ir pode ir, vai poder tirar foto, né, com ele. E eu acredito que vai ser bênção. Bem, Eu queria muito saber como é que era o Kaique no dia a dia, na igreja. Assim, acredito eu que ele estava envolvido com o Ministério de Louvor, né? Mas enfim, conta pra gente como é que era o Kaique. Kaique, ele era bem brincalhão. Menina, olha, onde o Kaique estava, ele fazia amizade. Todo mundo queria estar perto, todo mundo queria, porque ele gostava muito de falar, né? Contar as piadas dele. Ele pegava, via as piadas na internet, depois ele ia contar para os amigos. Ele participava do Ministério de Louvor da igreja dele. Nós fomos convidados para estar ali na sede. Qual é a igreja? Na Divec da Penha, na sede. Né? Primeiro ele foi convidado para participar de uma cantata de Natal. E aí nós não éramos de lá, nós éramos da Divec de Jacarepaguá. E aí ele foi convidado pela pastora Josiane, convidou ele, nós fomos lá, ele fez essa participação lá. E depois ela falou, se você quiser estar com a gente aqui todas as terças-feiras, que era o dia do Ministério de Louvor dela, vai ser bem-vindo. E aí a gente começou a ir todas as terças para lá. E como estava ficando um pouco pesado para ficar indo, aí eu falei, vamos para lá, né? Aí nós fomos para lá, para essa Divec. Nós éramos de Jacarepaguá e fomos para Penha. E aí ali ele começou a ficar com o pessoal do Ministério de Louvor, né? O pessoal sempre acolheu ele, gente boa. Quem não gostasse do Kaique era difícil, né? Não tinha como. Muito brincalhão. O tempo todo. acho que é isso. Então, na verdade, eu também quero muito saber do que você espera, né? Do que você sonha pro Kaique, assim, pro futuro. Então, às vezes, quando eu estou nos meus pensamentos, eu fico pensando o que vai acontecer, né? E eu penso muito assim, que daqui a um tempo, o Kaique ele vai estar contando o testemunho dele para outros jovens, para outra geração, né? Para a geração que ele vai estar impactando. Ele vai contar o que ele viveu, né? Ele morreu por 7 minutos. E eu tenho certeza que ali o Senhor falou com ele, falou alguma coisa com ele, e ele vai contar para as pessoas, ele vai poder falar de tudo que ele viveu. Eu me lembro, quando a gente tinha algumas agendas, Deus usava alguns pastores, pregadores para dizer, Kaique, você vai ser usado na cura. Deus vai te usar para curar outras pessoas. Só que como é que a gente vai falar de cura se a gente não viver? Não tem como. Como é que você vai falar, né? Então, eu acredito que Deus está levando ele para essa fase, para que quando ele volte a falar, ele possa falar com propriedade do que ele viveu. Amém. Porque ele passou no Vale da Sombra da Morte, né? Ele chegou lá na portinha do céu, falou com Jesus e voltou. Então, eu acredito que
daqui a um tempo ele vai estar contando esse testemunho. Vai contar aqui no Pode Crer também. Com certeza, com certeza. Pra honra e glória do Senhor. Quando eu estava vindo hoje pra cá, eu falei, meu Deus. Eu falei, que coisa sinistra, porque um tempo atrás a gente vinha com ele, ainda até falei pro meu marido. Falei, esquisito, né, a gente fazer isso sem ele, porque há uns anos atrás a gente fazia isso com ele. Ele chegou a vir aqui, nos arrebatado, e a gente vinha com ele, ia para outros rádios com ele. Então vir sem ele foi um negócio estranho. E eu falei, Senhor, hoje eu tô sem ele, mas daqui a um tempo eu vou estar com ele de novo. Porque eu e meu marido, a gente estava sempre com ele quando ele estava por aqui, pelo Rio de Janeiro. Quando ele precisava viajar, era sempre eu que iria. Ele trabalhava, então era sempre eu que iria. Então, eu já estou acostumada a estar com eles em todos esses tipos de evento, né? E isso para mim faz falta, porque era uma rotina, né? Era uma rotina que a gente tinha desde dele com 10, 11 anos, a gente já viajava, né? O Kaique, eu falava pro Kaique que ele era um privilegiado, porque ele andou de avião tão novo. Eu fui andar já velha, mas ele andou novinho. Então, foi coisas que Deus foi presenteando ele antes mesmo, porque Deus já sabia que ele iria passar. Então, Deus proporcionou para ele dias, lugares. Kaique conheceu milhares de estados. O meu marido que conta, eu não consigo contar não, mas o Danilo disse que foi 23 estados. Quase o Brasil todo. Entendeu? Então, assim, eu acredito que ele vai voltar. Amém. E ele vai poder falar de tudo que Deus falou com ele nesse tempo, né? A gente espera um milagre ainda maior, mas ele já é um milagre, né? Ele já é um milagre. Todos os dias nós vivenciamos um milagre, né? E a gente nem comentou, mas essa semana ele vai fazer aniversário, né? Sim. Sexta-feira. Era dia 23 de maio. Ele vai fazer 19? 19 aninhos. 19 anos. Foi a primeira data, né, do aniversário dele, porque a segunda foi dia 29 de março, que foi o dia que ele passou mal. Então, essas duas datas, assim, pra gente, cara, a gente não tem como passar em branco, passar despercebido, porque a gente somos muito gratos a Deus mesmo, pela vida, pelo Senhor ter deixado ele estar conosco, né? Muitas das vezes a gente não dá muita importância às pessoas que a gente ama, que está ali do nosso lado, mas que se saírem faz uma falta. É isso. Vamos pro nosso ping-pong? Vamos. Ai, mas antes eu gostaria de dizer que a sua fé é muito admirável, a sua e a da sua família. Só o Senhor. Seu personagem favorito da Bíblia sem ser Jesus? Então, eu gosto muito de Ana. Seu versículo favorito? Isaías 60, 22. No tempo certo, eu, o Senhor, farei isto acontecer. Uma música que você ama ouvir na voz do Kaique? É a música que ele cantou, né? Vai dar certo. Vai dar certo. É a música dele. O que você vai falar quando encontrar com Jesus? Então, quando eu encontrar com ele, eu vou falar, Senhor, mas o Senhor tinha muita credibilidade em mim, porque eu mesmo não achei que eu ia conseguir passar por tudo isso, mas Deus, ele conhece, né, a nossa força, Deus não nos dá nada que nós não possamos carregar, então. Amém. É muito emocionante a sua história. Amém. O pessoal que acompanha o que pode crer diz que a gente às vezes fica muito quietinho. Tem gente que gosta que a gente fica quietinha, deixa a pessoa falar. E tem gente que fala que a gente não interage tanto. Mas é porque a gente também fica muito emocionada, né? Eu vi enquanto eu tava falando vocês, ó, com os olhinhos cheios d'água. Eu segurando o choro aqui. Não dá, assim. Porque é muito, muito forte mesmo. Mas é muito admirável a sua história. De ver toda a Glória sua a Deus. força, seu cuidado, carinho com seu filho. Então, eu desejo tudo de melhor para você, que Amém. o Obrigada. Senhor cuide não só do Kaique, mas esteja ali do seu lado, sempre cuidando de você, que você consiga ter ainda mais forças para cuidar, né, de você e que Ele te abençoe muito. Amém. Você é Obrigada. incrível, obrigada por ter vindo contar que seu agradeço. testemunho com a gente. Agradeço pela oportunidade de falar do meu milagre.
Foi Amém. um prazer te receber, muito obrigada por aceitar o convite. Eu imagino que deva ser muito sensível tocar nesse assunto e relembrar esse assunto, É, mas é um testemunho sendo gerado, né? Então, é verdade. muito obrigada, que Deus abençoe o seu lar, o E o Kaique. testemunho a dói, Inés. né? Exatamente, exatamente. Mas é tudo pra honra e glória dele. Sim, Então, vai- muito obrigada mais uma vez. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E você que nos acompanhou até aqui, tá vendo a gente com cara de choro? Não deixe de compartilhar esse vídeo, de enviar para aquela pessoa que também está passando por um deserto, que também está passando por uma situação difícil. Se você conhece alguém com uma história semelhante com a do Kaique. E também muito importante dizer, né, se você quer contribuir com a vaquinha do Kaique, se você entrar no Instagram do Kaique, vai ter lá. Mas fala aqui também qual é o seu Pix para quem quiser contribuir, para ajudar. Então, o meu Pix está lá na bio do Instagram, é o número do meu telefone, 21 966 34 1906. Eu até queria falar que depois, agora de um tempo parou, mas antes estava tendo muita vaquinha falsa, né? E a gente fica muito triste com isso, porque a gente vê que as pessoas ajudam e que a ajuda não vai pra gente. Então, para as pessoas tomarem cuidado, quando quiserem ajudar de alguma forma o Kaique, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, é esse número que eu falei, tá lá na bio do meu Instagram, me chamar no direct, e a gente está sempre respondendo, sempre atendendo as pessoas para não correr esse risco de acontecer isso. A gente vai deixar aqui o link, né, do Instagram do Kaique e o seu para quem quiser encontrar. É isso, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, até. Tchau, tchau.